A internet hoje está meio lentinha, tá processando aqui para começar a gravar. Acho que já está gravando, Beth. Já está aparecendo para você? Então tá ok. Já. Bom, gente, então novamente boa noite, né, a todos, a todos. Gostaria já, desde já, agradecer, né, a presença da Lucinéia, que hoje vai estar aqui conosco participando dessa reunião ordinária. Acho que a Lucinéia e a Clara, né, que ainda não nos conhecem, mas assim, é, eu me chamo Jaqueline, né? Juntamente com a Beth, a Darcy, a Adriana, nós estamos esse ano nessa gestão do CREAS à frente aí da Comissão de Seguridade Social. E todo mês, nas reuniões ordinárias, nós estamos com um projeto chamando Projeto Conhecendo a Rede, em que nós trazemos, né, temos convidado profissionais de diversas áreas para estar contribuindo conosco aqui na reunião ordinária, trazendo algumas temáticas, né, que relacionadas à Comissão à Seguridade Social. E hoje nós temos a honra, né, de receber aqui a Lucinéia Soares, só falando um pouquinho do currículo da Lucinéia. Lucinéia tem graduação em Ciências Econômicas pela Universidade, pela UFMT, né, mestrado em Política Social também pela UFMT, doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente é membro do grupo de pesquisa Trama, né, dessa universidade, economista da Secretaria de Estado de Saúde. E desde já, assim, né, a gente gostaria de agradecer muito o aceite, né, do convite assim tão prontamente quando a gente realizou o convite. Muito bom tê-lo aqui conosco. A gente já participou de algumas palestras que sempre tem feito, né? Então a Lucinéia hoje aqui nessa reunião ela vai trazer essa discussão da questão do financiamento e orçamento das políticas públicas. Aí, Lucinéia, tem uns 20 minutos, né, para trazer essa discussão, podendo estender, né, mais alguns minutos, e aí a gente depois abre para quem quiser dialogar um pouco, fazer alguma pergunta para a Lucinéia. Fica à vontade, tá, Lucinéia? Jaqueline, agora eu sei, a gente conversa e não consegue identificar, né, o nome, relacionar o nome da pessoa, e mais claramente, assim, depois da máscara, a gente está começando a enxergar as pessoas de novo, né? A gente fala, gente, é você, olha só, quem a gente não conhecia, a gente está conhecendo, e quem a gente já conhecia, a gente está relembrando, né, a face das pessoas. Como é estranho isso, né? A gente pensar que a gente viveria isso. Mas, de antemão, eu gostaria de agradecer o convite, né, da Jaqueline, aí, em nome do Conselho Regional de Serviço Social. Gostaria de agradecer aqui a presença da Clara Sol. Clara Sol é uma menina que eu vi, não vou dizer que eu vi nascer, porque eu acho que eu não tinha essa percepção, mas eu vi ela crescer. Ela mora lá em Pochorel, né? E aí eu tô achando que o negócio é público, né? Aí tô eu compartilhando nas minhas redes sociais e tal. Aí, eu, aí ela falou assim, né, cadê o link? Eu falei, é mesmo, né, cadê o link? Aí eu vou falar com a Jaque, já falou, não, isso é uma reunião e tal. Aí eu já estou alarmando isso para tudo que é lugar. Mas foi só a Clara que perguntou, eu falei, ufa, menos mal. Aí pedi a possibilidade que ela participasse. Bom, assim, falar sobre financiamento das políticas públicas e orçamento é um debate que eu sempre faço muita questão de estar. Ah, é, Clara? Olha que legal. Aí, Clara já é colega de trabalho de vocês. E eu não sabia. A minha relação com o serviço social é muito próxima, assim, né? Eu sempre digo, e acho que talvez alguém de vocês já tenha ouvido, que eu fui salva pelo serviço social, né? Eu sou uma economista salva pelo serviço social. Porque senão eu era mais uma economista, na verdade eu era uma economista neoliberal, de formação neoliberal, e aí a possibilidade da educação fez com que eu conseguisse transpor aí, né, essa percepção da realidade de uma maneira mais crítica. E hoje eu acho que a minha visão de vida e de mundo, de interpretação e de atuação é totalmente diferente, né? Então eu acho que a formação do serviço social é uma das melhores formações que tem dentro da universidade, dentro da graduação.
Acho que os outros cursos de graduação tinham que ter, no mínimo, uma questão de Estado, sabe? Uma questão de políticas públicas, políticas sociais, porque todas as profissões perpassam pelo Estado, né? Apesar de eles acharem que não. Por exemplo, o engenheiro civil, quando ele é formado, ele acha que ele vai trabalhar no mercado. Ele não vai trabalhar no mercado, ele vai trabalhar para o Estado. Porque as grandes obras são feitas pelo Estado. Então, ele, no máximo que ele vai fazer é trabalhar numa construtora e construir RMV, né? Se não, se ele quer realmente galgar um quadro, um status, uma posição, ele vai trabalhar para as grandes obras financiadas pelo Estado. Então, todas as formações passam pelo Estado. E aí, diante disso, quando me chamam para falar sobre orçamento, eu vou, faço muita questão de estar e aceito prontamente, não dou nem tempo da pessoa desistir de convidar, que é para isso, né? Que é para dizer que é esse Estado que banca tudo, que banca todas as políticas públicas, inclusive as atuações feitas no sistema privado. Mas, quando é público, a gente tem uma questão aí que se chama o financiamento, né? Quem financia todas essas ações? E aí eu vou pedir para vocês que eu vou compartilhar, porque não tem como eu falar de economia, né, e não mostrar dados ou fazer uma reflexão. Então, eu normalmente tenho uma apresentação. Eu acho que é a tela inteira, né? Ou uma janela? Vocês sabem dizer? Acho que é a janela, Lucinete, é Janela? a melhor. Isso. Ok. Vou voltar aqui. Aí. Bom, a gente, então, hoje, principalmente, assim, nós estamos num ano muito importante para as políticas públicas, para o Estado, para os direitos, né? A gente está num processo de mobilização para tirar um governo extremamente desvinculado, né, da possibilidade de garantia de direitos, e a gente precisa se engajar nessa luta. Mas também precisa entender que a luta continua, né? Por mais que quem ganhe tenha uma visão mais progressista, né, seja mais voltada às políticas públicas sociais, mas a luta, as pautas continuam na mesa para discussão. E isso tudo por quê? Por que a gente precisa falar sobre isso? Porque o fundo público, né, o orçamento público, né, uma das peças desse fundo público, que é o orçamento público, ele é a todo momento disputado pelo capital. E a gente fica ali, né, na rebarba, pensando, tentando também conseguir algo, né, o financiamento de alguma política nossa. Então, assim, a gente precisa se apropriar disso, porque o que move o sistema capitalista é o dinheiro. E no Estado, isso está muito presente por meio do fundo público. Então, a gente tem eu coloquei aqui, eu fui buscar hoje à tarde, assim, rapidinho, algumas informações sobre o que a gente tem ouvido muito falar ultimamente, né? Que é a questão do orçamento secreto e do fundão eleitoral. Então, para a gente ter uma ideia, o governo já bloqueou 1,7 bilhões de reais do orçamento, né, para atender às emendas secretas. Junto disso, nós temos aí o fundão eleitoral, que acabou de ser aprovado e sacramentado pelo STF, que 4,9 bilhões de reais serão destinados ao financiamento dos partidos. Aí a CNN traz algumas dados, né? Por exemplo, esse mesmo estado que vai destinar 4,9 bilhões do orçamento para o fundão eleitoral, ele destina 339 milhões para os hospitais universitários federais, destinou em 2021. Para o IBGE, 2,28 milhões de reais. E o fundão eleitoral é 7 vezes maior do que o recurso destinado para a Anvisa. Então, para a gente ter uma ideia da proporção, né, da magnitude de como essas áreas, como esses segmentos são priorizados em detrimento de outros, tão importante quanto, né, e principalmente na efetivação de direitos, né? Então, quando você fala, por exemplo, na saúde, nos hospitais universitários, você está falando na garantia do acesso ao tratamento. Ao tratamento num período que nós estamos saindo de uma pandemia que está deixando aí milhões de sequelados, ou seja, são pessoas que vão precisar do Sistema Único de Saúde, que vão precisar do SUAS por muito tempo, porque a gente não tem ideia do impacto
do Covid no nosso organismo. As universidades estão estudando ainda. E, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, o IBGE extremamente fragilizado e que é a base para para a maioria dos dados que financiam essas políticas públicas. Então, por exemplo, demografia, população. Qualquer política para você financiar, o primeiro critério para definir a repartição de recursos chama-se população. E aí você tem um censo de 2010, nós estamos em 2022, 12 anos de atraso, né? E a Anvisa, que é hoje o nosso órgão, que é a maior referência no controle da qualidade, inclusive do acesso, né? E aí uma notícia bem recente agora de Mato Grosso, né, que mostra que do que foi planejado para a política de renúncia fiscal, o Estado superou em 4,6 bilhões de reais. Então, esse fundo público que a gente fala, que a gente discute, né, e que ideologicamente a todo momento se há uma construção que ele não é importante, que o orçamento público é fictício, que ele é uma peça técnica, que a gente não precisa participar dele, que quem está lá sabe tomar as melhores decisões, não. O fundo público é hoje o maior instrumento de destinação de recursos públicos, hoje não, né, desde sempre. É o mecanismo de maior retirada do recurso público para o privado. Só que esse público, esse recurso, ele sai da grande massa, grande parte da população. Então, o fundo público, a gente entender, esse termo, ele vai ser constituído principalmente depois da formação do Estado de Bem-Estar Social, que foi aquele Estado que conseguiu, a partir da formação desse fundo público, que seria um conjunto de ações de mecanismo que tratam desde a retirada desse recurso da sociedade, que é por meio da captação, né, através das instituições, das leis, dos instrumentos de informática, né, dos decretos, dos atos institucionais, das carreiras, né, do serviço público. A arrecadação, que é o de fato, quando você retira esse dinheiro da sociedade, a gestão disso, né? Como que você administra a alocação desse recurso, como é que você administra a chegada, a permanência, a divisão, a qualidade dessas informações e depois a alocação. Essa retirada toda, a gente fala, né, na economia que representa uma parcela excedente da economia que é retirada da sociedade e apropriada pelo Estado. Só que esse excedente, até a terminologia excedente, ela é os sociólogos falam, né, que as ideologias criadas para criar senso comum, elas vêm com uma palavra, nos dá a entender que é excedente porque está sobrando. E não é, né? E principalmente no Estado como o nosso, o Estado brasileiro, que fez a opção por um sistema tributário extremamente regressivo, que é aquele sistema tributário que retira muito mais do incidente sobre o consumo do que sobre a renda, sobre o patrimônio, ou seja, onera muito mais os mais pobres, os mais vulneráveis, e onera muito mais as mulheres, e onera muito mais as mulheres negras, porque a base da pirâmide, né, de uma sociedade racista, ela precariza, intensifica mais a população negra, e dentro da população negra mais a mulher. Então, ele retira, não é o excedente, não é o que está sobrando dessa população, ele retira o essencial. Porque num salário de R$ 1.200, você tirar quase 38%, às vezes até 40% na forma de tributo, na forma de ICMS, você tá tirando a vida, né? Você está tirando a possibilidade da produção. Então, esse excedente, ele não é um excedente de fato, né? E depois o Estado aloca isso por meio dos programas e dos serviços sociais, que tem como base os direitos, né? Então, lá no Estado social, no Estado de Bem-Estar Social, o fundo público ele foi um mecanismo utilizado para distribuição de renda, o que não aconteceu no Brasil, e hoje, infelizmente, não acontece no mundo. E aí a gente vai entender como é que funciona esse mecanismo do fundo público, né? Lá no Estado de Bem-Estar Social. Então, lá no Estado de Bem-Estar Social, quando chegou a grande crise de 1929, né? Keynes vem com a proposta que o Estado se faça presente dentro da economia, que ele seja o grande investidor. Ele diz o seguinte, tudo que será arrecadado vai atender à acumulação do capital, mas também atenderá à força de trabalho e à sua reprodução. Como é que ele faz para a acumulação do capital? Ele utiliza esse recurso para ciência e tecnologia, subsídio para a produção, renúncias e desonerações fiscais, juros subsidiados para setores de ponta,
transporte, infraestrutura, mercado financeiro, que é a nossa dívida pública, né? Então, parte desse recurso atendia ao capital por meio de todas essas ferramentas, e que até hoje nós temos, né? E como que era o financiamento para a reprodução da força de trabalho? Por isso que o pessoal vai falar, o Estado de Bem-Estar Social foi uma luta socialista? Não, o Estado de Bem-Estar Social ele foi uma luta para a permanência do capital, né? Contra o avanço que a gente tinha dos países socialistas e comunistas. E como que foi feita essas ações, essa utilização do Fundo Público para a reprodução da força de trabalho? Por meio de políticas universais. Então, nós temos aí os países europeus, né? Um pouco dos Estados Unidos, com políticas públicas universais para a saúde, para a educação, previdência, assistência social, cultura, lazer, esporte. Que não acontece aqui, né? Que não aconteceu aqui no Brasil, né? No impeachment da Dilma, teve um deputado que falou para que o pleno emprego retorne para o Brasil. O Brasil nunca teve, nós nunca tivemos a figura do pleno emprego, né? Nós não tínhamos até há 10, 11 anos atrás a figura do emprego formal, aquele com registro na carteira de trabalho, né? A maioria dos nossos trabalhadores eram trabalhadores informais, né? Eu sempre falo isso, que a gente sempre tem um tio, né, um primo mais velho, que trabalhou a vida inteira em tal empresa, nunca teve a carteira de trabalho registrada. E hoje ele fica à margem da proteção social, da Previdência. Então, nesse sentido, nessa utilização do fundo público, nessa constituição do fundo público, né, depois na alocação dele para atender a acumulação do capital e a reprodução da folha do trabalho, o Chico de Oliveira, ele traz uma teoria. Ele diz assim, ó, essa utilização do mecanismo do fundo público, ele possibilitou a criação de um conceito chamado antivalor. O que é esse antivalor? Por meio das políticas públicas, né, de saúde, educação, havia, por exemplo, uma política pública de complemento de renda, né? Se o trabalhador ele tinha um salário, aquele lá, salário não dava conta de produzir, o Estado ele garantia uma complementação. Então, o Chico de Oliveira cria essa teoria do antivalor. Essa teoria ela entra como um pré-requisito para a força de trabalho, ou seja, a força de trabalho enquanto mercadoria, ela não está mais vulnerável à mercê do mercado de trabalho. Ela está agora, ela pode negociar com patrão, desculpa. E aí isso dá a possibilidade, por exemplo, que as entidades sindicais, né, vá para a rua, a pessoa peça melhores condições de trabalho, as garantias dos direitos trabalhistas, né? E isso tem um impacto para o capital. Aí, mas tudo isso a gente precisa entender por quê, né? Por que Chico Oliveira fala isso, e complementa, né? Porque ao financiar esse conjunto de políticas públicas, e ele formou o que Chico de Oliveira diz, chamado seu salário indireto, que não é aquele que é pago diretamente pela venda da força de trabalho, mas é aquele que é conseguido por meio do caráter coletivo, né? E resultado principalmente da luta de classe. Esse salário indireto dava uma maior autonomia para o trabalhador na negociação das suas condições e do seu salário. Agora, então, essa constituição do fundo público no Estado de Bem-Estar Social deu a possibilidade da desmercantilização da força de trabalho, né? O caráter da mercadoria. E aí, mas assim, há um contraditório, por exemplo, a professora Evilage, a professora Bochetti, elas não concordam com essa teoria do antivalor do Chico de Oliveira, né? Elas fazem uma argumentação, né, em alguns livros dela. Mas, assim, no meu entendimento, ao ler o livro dele, eu entendo que esse debate que o Chico traz é muito na conjuntura de que o trabalhador ele busque tomar espaço nessa discussão do fundo público. E é por isso que eu estou falando com vocês antes sobre isso. Antes de falar sobre financiamento e antes de falar sobre orçamento. Porque ao dar essa condição ao trabalhador de ter essa autonomia por meio do acesso a políticas universais ou ao financiamento de fato, esse é o nosso Estado. Até a gente chegar ao ponto de discutir o sistema econômico vigente, né, se vai ser capitalista, se vai ser socialista, até a gente chegar a esse nível de autonomia ou de emancipação, como diz no serviço social,
nós deveremos ter nas nossas lutas, ou nas nossas bases de luta, ou nas nossas mesas de negociação, a possibilidade que esse fundo público retorne a nos dar essa categoria, ou esse conceito do antivalor de Chico de Oliveira. Que esse fundo público, por meio do acesso às políticas públicas, ou seja, por meio do salário indireto, nos possibilite novamente a ter autonomia sobre a nossa força de trabalho, e não vou dizer de igual para igual, mas pelo menos algum tipo de articulação ou de debate. Então, falar sobre isso antes de falar necessariamente sobre financiamento e orçamento, eu acho que a base hoje é para a gente conseguir dar sustentação aos nossos diálogos, nas nossas categorias, nos nossos debates. Porque o fundo público, após a queda, principalmente após os 30 anos gloriosos, existe uma correlação de forças, né, para a tomada do fundo público. E a gente vê isso a todo momento dentro do Estado. Você abre o jornal, todo dia tem alguém falando que destinou tantos milhões para tal ação, destinou tantos milhões para tanto. Por quê? Porque é para isso que o capital existe, para tomar esse fundo público. O problema é que esse fundo público, ele não é constituído ele não é constituído ou ele não é retirado desse excedente da economia. Ele é retirado, no caso do Brasil, de uma parte da população que sente muito a falta desse recurso. Então, lutar para que esse fundo público retorne a essa posição, ou possibilite novamente essa, né, em homenagem a ele, Chico Oliveira, essa possibilidade da criação do salário indireto, eu acho que hoje, principalmente para o ano que vem, né, tomara assim que a gente consiga tirar o atual presidente, seja as nossas pautas nas mesas de negociações que nós estivermos. Por que isso? Porque as finanças públicas, né, o orçamento público, ele não é uma peça técnica, né? E aí o autor Vulber, ele coloca, é literalmente cerceado da disputa de classes. Hoje eu respondi fiz um comentário na página do Perrengue, que talvez vocês acompanhem, falando sobre o agro, né? Eu falei, não, o maior sócio do agro é o Estado. O agro só é tudo que ele é hoje pelo Estado. Literalmente, se você colocar na balança, 80% de tudo que está lá foi o Estado que fez. Então, está na hora de começar a retornar esse Estado para a classe trabalhadora, né? Para garantir esses direitos, porque o dinheiro tem. Né? O dinheiro está lá, ele é arrecadado, ele é destinado para alguma ação. Hoje, infelizmente, ele não é para as políticas públicas e muito menos para as políticas sociais. Então, o Fabrício de Oliveira, ele reafirma isso, né? O orçamento ele não é uma peça técnica, ele tem um cunho político, inclusive desde a sua origem, a sua destinação e a sua magnitude. Então, o Estado brasileiro, a todo momento, ele faz uma opção de quem ele vai retirar mais esse excedente, que não é um excedente. Então, a gente vê claramente hoje aqui, né, que foi uma coisa que permeou muitos debates no ano passado, passou na comunicação internacional, nacional, tudo, né? Que ao mesmo tempo que você tem um Estado extremamente rico, recorde em safra, né, em produção agrícola, você tem uma grande massa da população indo para a fila procurar osso para dar conta do mínimo, né? Do mínimo da alimentação diária, assim. E o que explica essa distância, né? O que explica esse sucesso na parte econômica e essa miséria na parte social, né? Na qualidade de vida, no conceito de cidadania, né? Nos critérios mais básicos do ser humano, que é a alimentação, né? A segurança alimentar. O que explica isso, né? Então, vocês podem ter certeza que o que explica isso é a posição que o Estado toma todos os dias na hora de retirar da sociedade por meio dos tributos, impostos e taxas, e depois na hora da destinação desse mesmo recurso. Então, o Estado contribui para o crescimento, né? Contribuiu muito para o crescimento da economia, ele tem um papel fundamental desde lá da formação da indústria até a gente chegar nos dias atuais. Então, na minha tese do doutorado, eu pesquisei basicamente as políticas públicas para o agronegócio, e você tem, por exemplo,
a ocupação do Estado brasileiro, no mínimo, assim, 13 políticas públicas que deram conta. Todas financiadas com, a maioria, né? Financiada com recursos externos, né? Que foi onde a gente tem o maior endividamento do Estado, que justificou o milagre econômico e que hoje faz a gente retirar quase 48% do orçamento do governo federal para o pagamento da dívida. Então, você tem quase 50% do orçamento federal destinado ao pagamento de uma dívida que a gente não sabe se de fato foi aplicado para isso e que financia a riqueza de muitos que dizem que são bem-sucedidos porque trabalharam bastante, né? E a gente sabe que isso não é uma realidade. E a gente, nesse processo de discussão, de tomada de espaço, né, de articulação, de mesa de negociação, de conversar na mesa do café com os nossos familiares, de tentar quebrar esses sensos comuns, a gente precisa apontar que tem coisas que estão no nosso subconsciente e que, se a gente para e pensa, realmente, né, os caras são bons nisso. Então, por exemplo, quando eu estava estudando sobre a dívida pública, né, tem uma reportagem de 1999, e eu acho que, não sei se a geração de vocês ouviram isso, já ouviram, mas a minha geração ouvia bastante, assim, né? Aqui no Brasil, a criança ela já nasce devendo tantos R$ 1.000, porque é o valor que a gente paga da dívida externa, né? Aí não tem mais dívida externa, só tem dívida interna, mas a que custo que foi, né, a nacionalização dessa dívida? Então, você já cria um subconsciente que a gente nasce devendo uma coisa que a gente não sabe para que foi, se realmente foi, e que justifica a riqueza de muitos, né? Então, essa criação da consciência coletiva, né? E aí a gente tem nessa destinação, ao olhar o financiamento das políticas públicas e do financiamento das políticas públicas, hoje nós temos hoje conjuntura, tanto, e não é só do Brasil não, viu, gente? Esse avançado capital para dentro do fundo público, ela já acontece há muito tempo e no mundo inteiro. Então, isso, infelizmente, não é toda vez que o capital entra em crise, é ao Estado que ele recorre e ele permanece lá por muito tempo. Então, nessa destinação, a gente tem aí a maior transferência dos recursos públicos para o sistema privado. Então, quando a gente está, por exemplo, participando de um processo de elaboração de um orçamento lá na secretaria que a gente trabalha, ou no município, né? Ou no estado. E o governo, por exemplo, ele prefere alugar táxi ou alugar carro do que ter a frota própria. Isso é uma transferência do recurso público para o privado. Ao invés de ele tomar a decisão de constituir um patrimônio público, ele transfere para a iniciativa privada aquela ação, né? E aí, nessa definição de como será tudo isso, a gente precisa entender que no Estado brasileiro, essa forma de tributação, que a gente dá o nome de tributação regressiva, é aquela que decide tirar mais recursos do consumo do que da propriedade e da renda. E aqui no Brasil, a gente tem, aqui em Mato Grosso, desculpa aí o cachorro, aqui em Mato Grosso a gente tem aqui, esse aqui é o orçamento de 2020 do governo do estado, e a gente tem aí, do que é arrecadado da receita corrente, né, 45% é um recurso destinado ao ICMS, que todos nós pagamos. E aí, quando você retira esse excedente da sociedade para o Estado somente utilizando basicamente o consumo, você trata pessoas diferentes de forma igual. Então, eu brinco sempre que o supermercado é isso, né? Quando a gente entra no supermercado, é o único lugar que você pode olhar para o outro e falar assim, nós somos todos iguais aqui, no sentido da tributação, né? A gente chega lá, tem gente que chega lá de Hilux, tem gente que chega lá de ônibus, tem gente que chega lá de Uber, tem gente que chega lá de moto, bicicleta. Mas quando você entra, a gente na questão tributária, nós somos todos iguais. Porque o mesmo tributo que eu pago no café, a pessoa que chegou da Hilux também paga, né? O mesmo tributo que ela pagou no celular, eu também pago. Só que nós somos totalmente diferentes. Ok tributar assim? Ok. O problema é que no Brasil, a gente tributa só assim. A gente não tributa mais renda, e a gente não tributa muito pouco propriedade. E isso faz com que a gente tenha um aumento da desigualdade social. Porque o dinheiro do mês vai acabar muito mais rápido para quem chegou lá de Uber, de bicicleta, de ônibus, do que para quem chegou lá de Hilux. E aí,
se acabar mais rápido, vai inviabilizar que essa pessoa consiga, por exemplo, ter acesso à cultura, ter acesso à habitação, a políticas públicas, né, de educação, o que não acontece com quem chegou lá de Hilux, né? Além disso, a gente tem outras coisas também que foram tomadas pelo Estado. Então, por exemplo, aqui no Brasil, lucros e dividendos não pagam imposto de renda, nós estamos há mais de 10 anos sem fazer atualização da tabela de imposto de renda, então tem profissional, trabalhador que está brigando para não aumentar o salário, porque se aumentar o salário, ele entra na faixa da tributação. Hoje, 1.900 e pouco já paga imposto de renda. Se a tabela tivesse sido atualizada, hoje o mínimo seria R$ 3.900. Então, quantas pessoas não estariam pagando imposto de renda e teriam esse dinheiro no seu dia a dia, né? E que ele não tem, porque quando ele retira, dificilmente ele consegue ter essa devolutiva. Então, nessa origem do fundo público, a gente tem a forma injusta de se retirar esse excedente, e na hora de acumular, nós temos o governo federal, que é o maior concentrador da arrecadação. E desse recurso todo que ele arrecada, 50% vai para o pagamento da dívida e dos impostos. Isso tem um impacto enorme na hora de financiar as políticas públicas, na hora da distribuição do orçamento. Então, você tem, por exemplo, a assistência social com 3,31%, a saúde 4,26%, né? A educação com 2,49%, enquanto os juros e amortização da dívida ficam 1,331 trilhão. A gente não tem nem noção de quanto é isso, né? Aí eu falo assim, mensura pelo Big Brother. O Big Brother dá 1,5 bilhão. O que eles recebem por ano é 1 tri. Sabe quantos Big Brother você teria que assistir para dar 1 tri? Muitos. Eles enjoaram de assistir Big Brother. Tanto para dar 1 tri, que ele recebe em um ano. Agora, isso a gente está pagando isso há quanto tempo? Isso é para a gente entender que não é brincadeira. Tomar o fundo público não é algo feito amadoramente. Eles são muito bons em fazer isso. E eles fazem isso há muito tempo. O que a gente precisa agora é tomar parte disso. É lógico que não vai ser na mesma proporção, né? Mas acho que a gente precisa começar a entrar nisso. E aí a gente tem então, um sistema tributário regressivo, priorização de políticas públicas para o setor econômico, um pacto federativo que transferiu muita responsabilidade e pouco recurso, principalmente para os municípios, onde estão a maioria hoje das políticas públicas, por exemplo, a educação infantil, né, a atenção básica, a política de proteção básica, ela está toda dentro dos municípios, e naquela distribuição que a gente viu aqui, ó, os municípios ficam com menos de 6% do que é arrecadado no Brasil. Então, o Estado precisa garantir essa proteção social? Precisa, mas precisa ser por meio de políticas públicas, e essas relações elas precisam se materializar. Como? Por meio de leis, por meio de normativa, e a gente vai fazer isso como? Estando presente nesses espaços. Então, é preciso sempre pensar em criar resistências, por isso que a gente precisa falar sobre isso. Precisa falar que a riqueza de uma parte da população, de 1% da população, ela não é oriunda do trabalho. Ela é oriunda do Estado, seja não pagando imposto ou sendo privilegiado por meio de políticas públicas. É disso que a gente precisa falar. E, por fim, o que a gente tem que pensar? O que a gente vai fazer com todas essas informações, né? Tá bom, já sei tudo isso, já ouvi o Ciné falando isso um monte de vezes. Então, a gente precisa formar os nossos trabalhadores de assistência com essa visão. Porque o contrário também existe. A gente sabe que tem muita gente que fala assim, eu entrei no serviço social porque eu não gosto de números. Aí vai lá trabalhar com orçamento, eu não quero trabalhar com orçamento porque eu não gosto de números. A sua política pública, a que você media, não vai se realizar sem números, infelizmente, principalmente nesse sistema que a gente vive hoje. Eu preciso decorar? Não. Eu preciso saber que eu preciso estar lá. Quando for discutir as leis orçamentárias, PPA, LDO e LO, eu preciso estar lá. Eu preciso estar lá, Luciné? Não, eu preciso estar lá no meu coletivo. A minha instituição, o meu sindicato, o meu movimento social, né? Não é o indivíduo, é o coletivo. Se a gente não ocupar, se a gente não der trabalho para esse povo, daqui a pouco a gente mal vai conseguir sair da cama, porque a gente não vai conseguir se reproduzir enquanto força de trabalho. Na verdade, sim, a gente já não está conseguindo, né? Porque
Eu estou falando uma posição que, de uma certa forma, eu tenho, né, privilégio. Sou servidora pública, concursada, tenho minha renda garantida, mas hoje a gente tem uma margem da população, a gente tem quase 15 milhões de pessoas desempregadas. A gente tem quase 43 milhões de pessoas no estado de extrema pobreza, ou seja, aquela pessoa que ela não sabe o que ela vai comer hoje. E a gente não precisa ir longe. Quando você está dentro do carro, está dentro do ônibus, você olha para o lado, você vê uma família em condição de vulnerabilidade, e às vezes vulnerabilidade extrema. Então, se a gente não estiver nesse espaço, se a gente não ocupar isso, eles estarão, e eles vão tomar quanto for preciso esse fundo público. Eles vão retirar desse dinheiro quanto eles puderem, porque é assim que funciona. É preciso ocupar espaço de poder, nós estamos num momento importante, um momento de eleição, então estejam nesse espaço de poder, estejam do lado de pessoas que acreditam nas políticas públicas, ocupar cargos públicos. Eu estava participando de uma reunião com o Movimento de Mulheres Negras Nacional, e eu fiquei pensando assim, a gente tinha que criar um grande processo de qualificação para que essas mulheres, né, as mulheres negras, passem concurso público. Sabe? A gente tem que fazer, tem esses cursinhos assim, a gente tem que fazer os cursinhos para possibilitar que essas pessoas, mulheres, homens negros, que os trabalhadores passem nesses concursos, porque é dentro do Estado que a gente precisa estar para dizer na hora desse momento da elaboração das peças que isso aqui é preciso ocupar, isso aqui é preciso priorizar, fazer as nossas articulações, buscar o controle externo, buscar o controle social, né? A gente tem instituições que estão aí, apesar das suas fragilidades, que também podem ser bons apoiadores, né? Mobilizar para que mais pessoas estejam na luta, por uma reforma tributária realmente que façam com que essa população pague menos impostos, por uma reforma política de verdade, não é essa que nós temos hoje, o financiamento de fato das políticas sociais, a garantia da sua execução, e por meio de instituições públicas e concurso. E a gente precisa reafirmar isso a todo momento, porque o cenário, ele não é bom. A gente tem umas análises de conjunturas que diz assim, ó, a gente vai ter que lutar para ter a eleição, a gente vai ter que lutar para que o resultado da eleição seja garantido, e depois a gente vai ter que lutar para que quem ganhar tome posse, e depois nós vamos ter que lutar para que no metade do caminho não haja um golpe. Então, o que vem por aí, infelizmente, não é fácil. E a gente tem que lutar para garantir isso, né? Então, a gente está lutando para ter o que a gente já tinha há 20 anos, desde 1988. Mas é isso. Se a gente não ocupar, se a gente não tiver, o cenário só tende a piorar. E é preciso entender que é esse fundo público, é esse orçamento, é esse financiamento que garante. Então, não caiam nas balelas do senso comum, que o orçamento é peça técnica, que o orçamento é peça fictícia, que o orçamento não vale de nada, que chega na hora não executa nada. Isso é tudo senso comum, para que a gente realmente entenda, faça dessa forma e não esteja nesses espaços. Tá? É isso. Aí, tem uma fala do documentário Democracia em Vertigem, que eu usei também na tese, ela fala assim, é claro que havia também aqueles que nunca tinham saído, né? Aí, numa festa no Palácio dos Bandeirantes, um político pergunta para o empresário, você por aqui? E o empresário responde, eu estou sempre aqui, vocês políticos é que mudam. Então, o capital, ele sempre está presente, e ele só se concretiza, ele se realiza, e ele se acumula, se legitima por meio do Estado. E a gente precisa estar dentro do Estado aí para construir alguma barreira, né? Ter esse entendimento. E por fim, Josué que diz, né? Toda a terra dos homens foi até hoje a terra da fome. Então, é desconstruir a questão do natural, né? É natural a fome, é coisa de Deus, não. Isso é uma decisão que a gente toma todos os dias, que o Estado brasileiro toma todos os dias. A fome é uma decisão política diária, do governo, do Estado, né? De quem dirige eles. E a gente precisa falar sobre isso, né? Onde a gente está, ocupar essas mesas, e não retroceder um passo a mais, é sempre para frente. Que é isso que nos cabe mesmo, assim. É só. Obrigada. Muito bom, Lucinéia, muito riquíssimas as análises, as contribuições. Essa questão do orçamento, do financiamento público e esse rebatimento direto, né, nas políticas públicas e sociais, no acesso ou não a elas,
essa discussão mesmo dos parcos recursos, né, destinados a essas políticas, acho que são contribuições, assim, análises mesmo que são necessárias no nosso dia a dia. E aí, Lucinéia, só a gente vai abrir para questões, né? Quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma contribuição mesmo que possa abrir o áudio ou falar no chat. Eu só queria, Lucinéia, teve um momento ali que você mencionou sobre a questão de 48%, né, do orçamento do governo federal ser destinado ao pagamento da dívida. Aí eu não compreendi muito bem ali na parte quando você disse ali sobre essa nacionalização da dívida, só para a questão de que eu queria entender um pouquinho isso, esse movimento, né, da dívida externa para essa nacionalização. Aí se alguém tiver mais alguma questão. Já, Gente, só uma coisa, a gente queria. Oi. pode falar, já. Não, é que eu queria só lembrar o pessoal para assinar a lista de frequência, que eu acho que só 5 pessoas assinaram, que a Beth disponibilizou no chat o link. Se puderem assinar a lista, por favor, gente. Darcy levantou a mão, aí depois eu também, não é bem uma pergunta, mas uma contribuição, depois da Darcy. Boa noite a todos, a todas e a todos. E obrigado, Lucinéia, por ter aceito o nosso convite, né? Sou Darcy, também sou conselheira, né, dessa gestão, e foi muito feliz a sua apresentação. Você acabou de colocar sobre as questões dos números, né, das assistentes sociais, mas nós trabalhamos realmente com isso e com percentuais, então precisamos, né, nos aproximar e nos apropriar, né, desta dinâmica. E o que eu coloco aqui, minha internet estava com alguns probleminhas, mas eu consegui pegar alguma coisa da apresentação. Mas assim, que você discorresse um pouco sobre o que é prioridade, prioritário, essencial no orçamento das políticas públicas. O que envolve essa parte, o que é primordial para a gente poder entender, né, do orçamento nas políticas públicas. Porque na questão da participação da população, né, das formas de mobilização e de transparência, eu entendi um pouco na sua fala, mas sobre o que é essencial nesse orçamento, né, das políticas públicas. Para você só discorrer um pouco mais para nós, por gentileza. Agora sou eu. Lucinéia, estou impactada, viu? A sua fala foi uma escolha acertada. A gente estava pensando no seu nome já há algum tempo e pensamos em trazer você para esse momento. Pena que é um momento de curto tempo, mas a gente, de repente, pode estreitar o laço para um outro momento, hein, gente? Para uma outra palestra, uma roda de conversa, enfim, para a gente poder aprender um pouco mais com o Lucinéia, que mostrou muitos elementos aí, um acúmulo, né? E que é fundamental para a gente. Você foi falando, eu fiquei pensando assim num monte de coisa, porque eu já fui gestora da política de assistência social e eu entendi muito bem o que você disse, assim, da questão do distanciamento, da dificuldade que a gente tem para entender essa questão do orçamento, do financiamento das políticas públicas, e é justamente muito por isso que a gente está tentando trazer esse debate, né, para a categoria, porque as pessoas se veem assim muito distanciadas dessa questão. E, infelizmente, se a gente não conhece, não compreende, não entende, né, mesmo que superficialmente, a gente não consegue se engajar, militar, lutar para que seja diferente, né? Eu fiquei pensando muito na última frase que você colocou, né? Toda a terra dos homens foi até hoje a terra da fome. E é isso mesmo. E a gente percebe essa péssima utilização do orçamento, né, destinado para as políticas públicas, porque isso é muito visível na administração pública, quando eles priorizam umas coisas em detrimento de outras, e quem sempre vai sofrer o maior impacto, negativamente falando, é a população vulnerável. E aí vem a questão da fome que você trouxe no último slide, né?
porque é a população que está em situação de vulnerabilidade social, que não tem o que comer, que está desempregada, que passa por inúmeras fragilidades, que vai sofrer mais uma vez o impacto dessa má utilização, dessa má destinação do recurso, porque ele existe, né? A gente sabe que ele existe, mas infelizmente ele não é destinado da maneira correta, porque se fosse, nós teríamos excelentes políticas públicas sendo efetivadas no nosso país, isso é inquestionável, né? Então, sim, eu não tenho uma pergunta formulada, mas eu fiquei pensando em várias coisas que você trouxe, e eu acho que a partir desse momento, quando o Cine, a gente precisa pensar num outro momento mais macro, viu, Cine? Porque essa atividade de hoje, ela é uma atividade interna, por isso que a gente disse que era uma atividade fechada, porque é a atividade da nossa comissão de seguridade, né? Mas eu acho que a gente não pode guardar isso só com a gente, não. Você sabe muita coisa, mulher. A gente precisa preparar um momento aí para abrir para a categoria participar também. E, na verdade, o CRES divulgou no Instagram que a gente teria essa atividade, várias pessoas queriam saber se podiam participar. Então, se você aceitar, a gente vai pensar num outro momento aí, mais amplo, para a gente estar trazendo mais colegas para aprender, debater e refletir sobre essa questão, tá? Muito obrigada, viu, Lucileia? Tem mais alguém ou já pode ir? Bom, a primeira pergunta, né, da Jaqueline, que é, assim, nós tivemos no governo do Lula uma quitação de uma dívida, né? Agora engasguei. Isso aqui é a dívida com FMI, que foi muito utilizada, né, como... Pera um pouquinho. Que foi muito utilizada, né, como, inclusive, propaganda, né? E quem estuda, eu não estou muito próxima da dívida pública, apesar de estar no grupo aqui da auditoria da dívida com a professora Marluce, inclusive na UFMT. Mas, assim, nós tivemos um momento que foi essa quitação da dívida junto ao FMI. Só que essa quitação, ela teve ela não foi uma quitação, né? Ela foi uma transformação numa dívida interna. Ela aumentou a nossa dívida interna aqui do Estado. Vamos dizer assim, ele fez um empréstimo para quitar com o FMI. A gente tinha uma reserva, né, que foi o que foi justificado, mas é óbvio que essa reserva ela não poderia ser usada da forma como ela foi. Então, a gente teve um processo aí, que a gente fala que foi a um preço, a uma taxa de juros muito maior do que a gente tinha externamente. Então, isso impactou na dívida que a gente já tinha enquanto Estado brasileiro. A segunda fala da Darcy é assim, eu até pensei em falar sobre isso especificamente, né? Falei, vamos falar sobre o orçamento, EPA, LDO, LOA. Mas eu, sinceramente, acho que isso é um... E aí eu já somo com a fala da Beth, que isso é um processo de formação mesmo, sabe? Eu acho que é um processo que você tem que sentar, tem que entender, tem que estudar, tem que compreender como é que isso ocorre, como é que a administração se organiza para elaborar, por exemplo, o PPA, que é a primeira peça orçamentária. Então, assim, mas resumidamente, para atender a Darcy, que eu acho que é importante também a gente trazer, que essa gestão do fundo público, ela trabalha na parte da arrecadação, que é a composição da receita, e depois na composição de um outro momento que chama-se a despesa. Então, o orçamento público, ele tem dois momentos, a receita e a despesa. A receita é da onde será tirado, de que forma, em que percentuais, e aí forma o fundo, né, o fundo público, no caso o Tesouro do Estado. E aí nós temos a etapa da despesa, que diz aonde esse recurso será gastado, de que forma ele será gastado, em que instituição ele será gastado, com que objetivo ele será gastado. Então, a partir da Constituição de 1988, nós temos aí a entrada mais fortemente do planejamento enquanto o processo para se discutir e estruturar o orçamento público. Até então a gente tinha, mas não tinha toda essa figura que tem hoje. É tanto que na Constituição está lá, plano plurianual, se é plano, é planejamento, se é planejamento, tem que ter objetivo, que o objetivo normalmente parte da alteração de uma realidade. E aí, depois, o fruto desse planejamento
é a destinação dos recursos para dar conta disso. Então, assim, a gente coloca que o planejamento é a parte do objetivo e o orçamento é a concretização desse objetivo. Como é que esse orçamento, como é que essa destinação de recursos públicos ela se organiza? Por 3 instrumentos. O primeiro instrumento é o plano plurianual, que é um planejamento para 4 anos, ou seja, para os 3 primeiros anos do governo que inicia e o último fica para o próximo. Por quê? Porque nós temos o caráter da continuidade da administração pública, que é um dos princípios do orçamento público. Então, o PPA ela tem isso. Por exemplo, agora, Mauro Mendes está no último ano do governo dele, certo? Se ele se candidatar e ser reeleito, ano que vem ele executa o último PPA do governo dele. Mas, por exemplo, vai que, né, acontece aí, entra outro candidato, Emanuel, ou lá o outro. Entrou, ele ganhou, ele executa o último PPA do Mauro Mendes. Que é o princípio da continuidade. Ele pode mudar? Pode. Ele não pode mudar tudo. Senão ele vai ter que justificar para o controle externo, né, da administração pública, TCE, Ministério Público, por que ele alterou, né? Ele nem entrou no governo e já alterou. Com que base ele fez isso, né? Então, essa é a primeira peça. Desse plano plurianual, que são para 4 anos, tem objetivo para o primeiro ano, meta para o primeiro ano, meta para o segundo ano, meta para o terceiro ano, meta para o quarto ano. Esse PPA se transforma em 4 outros instrumentos. A LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. O que essa lei fala? Ela olha para o PPA e fala assim, ó, gestor, para o primeiro ano, a diretriz para o orçamento anual vai ser a assistência social, ampliar a rede de proteção social dos municípios. Então, essa é a diretriz da política da assistência social. Para o SUS, vai ser ampliar os leitos de os CAPs, que é uma política que eu estou estudando bastante agora por causa das conferências. Então, vai ampliar a rede psicossocial. Para habitação, construir. Então, essas são as diretrizes. O que significa? Que no terceiro instrumento, que é a Lei Orçamentária Anual, as secretarias têm que olhar a LDO e dizer assim, ó, o governador diz que a prioridade é a proteção básica, ampliação do CAPS e diminuição do déficit habitacional. Teoricamente, o governo deverá destinar mais recursos para essas 3 políticas. E aí, por fim, a LOA, que é onde realmente a mágica acontece, que a gente brinca, né? Que é onde falar assim, olha, vai arrecadar, estima-se a receita, vai arrecadar provavelmente 25 bilhões de reais e fixa a despesa. Essa é a regra de ouro do orçamento público. Estima a receita e fixa a despesa. Por quê? Porque isso garante o equilíbrio fiscal. A receita pode até flutuar, pode até ser mais, mas a despesa tem que ser fixada. Isso garante que o Estado não gaste mais, não seja volúvel aí no seu, né, perca aí o seu equilíbrio. Aí ele fixa a realização da despesa, vai executar com salário, com investimento. Então, na administração pública, no Estado brasileiro, nada se executa se não estiver nessas 3 peças. Se não estiver no PPA, se não estiver na LDO, se não estiver na LOA. A LDO, ela traz mais as diretrizes macro, então não vai ter tudo lá. Mas o PPA e a LOA tem que estar lá. Então, por isso que não tem como trabalhar com políticas públicas, mediar direitos. Entendeu? E ainda mais o pessoal, não é vocês, o serviço social. Vocês estão em todas as políticas, né? Literalmente, tem uma política que vocês não estão lá. Vai na saúde mental, tem assistente social. Vai na saúde, tem assistente social. Vai no esporte, tem assistente social. Vai na habitação, tem assistente social. Vai na escola, tem assistente social. Vocês estão em todas. Então, não tem como estar nas políticas sociais e não entender como é que isso se organiza de fato. Como é que essas políticas públicas se concretizam no dia a dia. Então, vai fazer, chegar lá e classificar orçamentariamente? Não. Porque não vai mesmo. Isso aí hoje o sistema já faz. Você entra lá no sistema, o FIPLAN já faz isso automaticamente. A prefeitura possivelmente tem um escritório de contabilidade que faz. Só que você tem que estar lá para falar assim, ó, gestor, o senhor falou na campanha do governo, quando o senhor foi candidato, que o senhor ia reformar lá os CRAS. E aí, cadê? Cadê aqui na lei orçamentária? Cadê no PPA? Porque o PPA traz os grandes investimentos. Cadê? O senhor não vai colocar aí? Reformar os CRAS da zona rural,
aumentar, e construir 2 CRAs na zona urbana, o senhor tem que colocar aqui, porque se não tiver aqui, não vai acontecer. Aí não fez nada o prefeito. Você vai lá na Câmara dos Vereadores. Que é isso? Quando você entende isso, você vai atrás de quem? Das pessoas por onde esse processo passa. Por onde esse processo passa? Porque quando o governo, o Poder Executivo faz, é um projeto de lei. Só vira lei aonde? Na Câmara dos Vereadores, na Assembleia. Então, os caras têm tanto poder quanto o Poder Executivo, de mediar, de articular, de buscar emenda. E hoje tem essa, que eu mostrei para vocês, o orçamento secreto, é isso. O orçamento secreto é a interferência do legislativo na execução, para o mal. Que a gente sabe que o resultado disso são os acordos para a eleição. Mas, por exemplo, pode ser também para o bem. Você trabalhou lá, lembra do ocupar os espaços? Você tem lá um candidato que o cara é da saúde mental, é da proteção básica, o cara entende, atuou, confia e tal. Vai mobilizar para eleger esse cara. Porque é esse cara que lá na Câmara vai buscar no orçamento emenda parlamentar para garantir isso. Vai pressionar o prefeito para garantir investimento nessa área. Porque é assim que as políticas públicas acontecem. É assim que ela se concretiza. Ela não se concretiza fora do orçamento. Não existe essa possibilidade. Se fizer, é ilegal. O gestor ele vai responder no conselho, ele vai responder no Tribunal de Contas, ele vai responder no Ministério Público de Contas, ele depois, aí se virar processo civil administrativo, ele vai responder no Ministério Público Estadual, aí ele vai para o TJ. Gente, é muito. Essa semana a gente teve a aula inaugural do Quali Gestão, que é um curso que eu coordeno, e quem estava nele é um juiz de direito que é expert em processo administrativo. Ele fala assim, olha, o que tem de gestor respondendo o processo, porque se não estiver lá, se não fizer o correto, ele pode até fazer, mas ele vai responder depois. E a gente sabendo disso, o que a gente faz? A gente orienta. Eu cansei de falar para gestor, se o senhor quer fazer, o senhor vai fazer, mas o senhor vai responder. Se o senhor tem certeza que o senhor quer fazer isso? Tá bom. Só que esse dinheiro não é para isso não, hein? Esse dinheiro é para vigilância. Se o senhor usar para pagar medicamentos, o senhor vai responder. Aí o cara já pensa, né? A mulher tá falando, depois vai dar, mas vai ter que pagar advogado. Aí ele repensa, aí vai lá, desiste, volta atrás. Mas por quê? Porque a gente sabe. E conhecimento, informação é poder. Se a gente não souber, não precisa saber fazer, não precisa saber que existe esse momento, que a gente tem que articular, que a gente tem que buscar. Sabe por quê? Porque eles fazem isso. Eles não conseguem se apropriar do fundo público dentro dos escritórios dele, lá nos centros empresariais, não, gente. Eles fazem isso em jantares, em reuniões, sabe? Eles fazem isso indo na Assembleia, eles fazem isso na Câmara, eles fazem isso o tempo inteiro. E a gente, na maioria das vezes, técnico, não. Eu só vou na secretaria, trabalhar na secretaria e vou embora. Não vai. Você não vai conseguir, de fato, ter uma articulação que consiga fazer com que você avance. Não vou nem dizer tomada, porque tomada é assim, sonho, né? Utopia para a gente falar, vou tomar o fundo público. Mas para ampliar nossa participação nesse momento. Então, assim, Beth, eu estou muito à disposição. Eu participei da eleição para o Conselho Municipal de Assistência Social de Cuiabá. Eu fiz um projeto, tinha assim, bem básico, algumas propostas, e muito nessa esfera da formação mesmo, da educação. E eu estou à disposição do conselho também, assim, né? Se a gente não conseguir fazer tudo, a gente tem os parceiros, né? Tem as pessoas que falam também sobre isso, e que a gente pode se mobilizar, né? E buscar da melhor forma que a gente pode fazer. Hoje a gente usa hoje a distância muito melhor do que a gente fazia, né? Há 2, 3 anos atrás. Então, eu acho que não é o melhor, porque a gente gosta do contato, a gente gosta de estar junto, né? Mas ainda assim é uma possibilidade de aproximação e é preciso que a gente, né, enquanto agente público, que estamos aí atuando nas políticas públicas, a gente tenha conhecimento dessas etapas. Lucinéia, grata pela orientação. Tudo que você falou, eu identifiquei no meu trabalho. Eu lembro bem da sua fala também na conferência de saúde mental, né? É a área que eu atuo e por isso eu lembrei do seu nome, indiquei para as colegas, falei da qualidade, né, da sua pesquisa, vive estudando, está antenada
Então, é tudo que nós precisávamos para esse gatilho inicial, né? Porque nós teremos outros, né, meninas? Nós, acho que no início as meninas colocaram, nossas colegas, nós trabalhamos essa gestão enquanto colegiado, né? Várias áreas de atuações aqui, saúde, assistência, previdência, educação, e o que é comum a todas nós, todas as áreas, é essa temática que você atua e tão bem soube colocar para nós, e que é bem importante, e essa sua disponibilidade em propor um segundo momento ou terceiro conosco é gratificante. Então, em nome de toda a comissão, nós agradecemos e contamos com você em próximas atividades, porque nós teremos outras, tá? Então, gratidão, e nós também estamos à disposição para somar com você em outras atividades que couber, né, a nossa competência. É isso, obrigada. Lucinéia, Adriana, eu cheguei um pouquinho atrasada, foi um prazer conhecê-la, eu também sou coordenadora da Comissão de Seguridade, trabalho no INSS, e ouvindo você falar, nos faz lembrar do nosso dia a dia, né? Que é traduzir essas informações que são técnicas e políticas para que as pessoas entendam como a política de previdência, de assistência, porque isso passa tudo dentro da previdência também, né? Faz parte do nosso dia a dia, basicamente todas as políticas, de explicar para eles como que funciona, qual que é o funcionamento, de onde que sai o dinheiro, né? Porque as pessoas, do geral, né, elas têm muito essa ideia de que é um favor, né, que é o auxílio do Bolsonaro, que me dói os ouvidos, né, mas a gente tem que, né, fazer essa leitura, né, técnica de como funciona, mas também saber ter a prática pedagógica de estar conversando com aquela pessoa que a gente atende, para que ela tenha consciência de cidadão de como que aquilo funciona e como ela precisa cobrar dos gestores de forma geral, né, que aquilo funcione adequadamente. A gente, por exemplo, agora está no processo de greve, que iniciou dia 23. Eu não estou de greve ainda, né, mas vou entrar na próxima segunda-feira, né, de a gente avisar as pessoas, olha, nós vamos entrar de greve por causa disso, disso, disso. Além da questão do reajuste salarial, tem a questão do funcionamento da instituição que não está atendendo a população, e isso traz sofrimento tanto para vocês que precisam do serviço em plena pandemia, quanto para a gente que precisa trabalhar nessas condições, né? Então, eu acho que a gente tem, em qualquer área que a gente tiver, a gente tem esse desafio de traduzir essas informações que são técnicas e políticas para a linguagem da população, para que ela venha para o nosso lado, né, para fazer, né, seja lá na eleição, seja no dia a dia, né, ocupando os espaços do controle social e nos ajudem, sejam os nossos aliados nessa luta, porque a gente tenha um serviço público de qualidade, né? Então, a sua fala foi, assim, extremamente feliz e nos dá um gás, né, para o nosso dia a dia e para a luta da greve que a gente vai ter daqui em diante, né, que a gente não sabe quanto tempo vai perdurar. Agradeço pela sua contribuição. Eu que agradeço, assim, eu gosto muito de conversar com vocês, né? É uma categoria que me deixa muito feliz, assim, principalmente porque tem muitas mulheres, igual o SUS também, né? Tem muitas mulheres, e é bom saber, né, que tem pessoas que estão pensando, que estão buscando, né? É como se, assim, acho que a população ela não tem noção de quanto tem gente não só dentro do Estado, mas também fora, né, pensando em como garantir esses direitos, né? Eu acho que é um desafio nosso passar isso para eles, né? Eu até hoje eu fico assim, é meu desafio diário, sabe? Eu fiz um canal no YouTube, aí eu fico pensando como que eu vou fazer os vídeos que eu queria explicar, porque eu acho que no dia que a população... É lógico que isso passa também por um processo de formação, de educação formal, que a gente não tem, né? Então, é muito difícil você conseguir canalizar isso, né? E a gente tem aí umas doideiras que estão avançando. Mas no dia que essa população perceber que quem paga a conta de tudo é ela mesma, assim, sabe? E paga muito, infelizmente, acho que talvez a gente consiga aí ter um movimento na sociedade. Mas como fazer isso? Não sei. Aí eu só converso. Aí onde me chama eu vou, porque eu acho que é assim, falando sobre isso, né?
Porque acho que foi essa a minha mudança também, enquanto profissional. Quando eu percebi isso, quando eu deixei de ser uma economista neoliberal, eu falei, gente do céu, como que pode uma coisa dessa? E aí você fica muito indignada, né? Lucinéia, boa noite. Meu nome é Luciana, eu sou assistente social do INSS e eu queria fazer uma pergunta para você, porque era uma coisa que a gente tem, nós do serviço social, temos muita dificuldade em quantificar objetivos sociais, né? E o PPA, por exemplo, né, ele exige objetivos, né, para cada ação. Primeiro, o grande desafio é você conseguir inserir metas e objetivos sociais no PPA, né? Mas eu acho que internamente, na categoria, nós temos um grande desafio que é conseguir estrategicamente transformar metas ou objetivos em metas. Metas são quantificáveis, né? Então, isso é um ponto que eu acho crucial a gente conseguir transpor nessa discussão, porque nós da área social temos uma dificuldade, tá, nessa questão da quantificação, tá, de um objetivo social, certo? Então, assim, você que estuda essa área, provavelmente já deve ter se encontrado com essa situação. Eu queria que você, assim, pudesse discorrer um pouco sobre isso, porque, assim, eu como assistente social do INSS, atuei por um tempo na gestão, né, e a gente debatia muito essa questão, né, porque, assim, um grande desafio é você conseguir inserir metas sociais ou objetivos sociais dentro de um plano, tá? E depois, quando você consegue inserir, você se debate internamente quando você tem que quantificar, né, objetivos em metas, tá? Então, eu acho que eu gostaria que, se possível, você pudesse discorrer um pouco sobre isso, que eu vejo que é um grande desafio para a categoria, essa questão. Obrigada, é um prazer falar com você, ver você. Eu acho que uma das primeiras pessoas que eu ouvi falando no ano foi a Luciana. E assim, quando eu estava entrando no mestrado, eu falei, gente, que mulher! E assim como a Adri, né, que está tendo uma política tão importante que é a Previdência, extremamente. Eu lembro que uma fala sua, você falou assim: os ataques estão ocorrendo no cotidiano, aí o trabalhador só percebe quando ele vai lá atrás daquele direito. Aí o direito não existe mais, porque ele já foi retirado suavemente, assim, né? A gente não percebe o direito sendo retirado. Mas, assim, voltando à sua reflexão, Luciana, aplicar a metodologia, vamos dizer assim, do planejamento, que é nesse momento que a gente faz essa definição dos objetivos, é muito difícil no campo do serviço social. E aí, isso porque, assim, né? Eu vou dar um exemplo. Eu participei do Capacita SUAS, que é um programa do governo federal para capacitação do Sistema Único de Assistência Social. E aí a gente aplicou o SUAS, assim como o SUS, ele preferencialmente utiliza o método PES, né, que é o Planejamento Estratégico Situacional, para elaborar os nossos instrumentos de planejamento. Então, o plano da assistência social, o plano municipal, tal. E aí tem um momento lá que a gente usa como uma ferramenta pedagógica, né, que a gente chama que é a árvore de problemas. E aí, nesse Capacita SUAS, vieram o pessoal do município, do interior, para fazer aqui. Aí a gente fala assim, ó, a gente deu uma análise situacional de um município, uma página, uma coisa bem rápida assim, e cada grupo tinha que escolher 3 problemas, e aí fazer aquela, né, problemas, raízes, as causas, as consequências. E assim, os grupos vinham aí falavam assim, qual que é o seu problema? Meu problema é o aumento no trabalho infantil, né, o aumento da participação de crianças no trabalho, né, o aumento do trabalho infantil.
Aí eu, né, aplicando o método, ficava pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai baixar isso para a Secretaria Municipal de Assistência Social? Não é nem Secretaria Estadual de Assistência Social, é municipal. Então é isso, né? Porque aí vinha assim, o aumento da vulnerabilidade da população ribeirinha. Aí eu acabo pensando, como é que você vai aplicar o método para ela conseguir baixar isso, né? Porque vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar, vamos baixar, para chegar no que é possível ser realizado, no que é possível ser realizado em 4 anos e que não é possível ser realizado em 1 ano. Para um problema que tem inúmeras causas e todas elas estruturais. Então, no campo do serviço social, qualquer problema que vocês identificam no dia a dia é estrutural. O que é estrutural? Passa por questões, por exemplo, desigualdade social, distribuição de renda, sistema tributário, formação, qualificação. Então, é muito macro. Para você conseguir fazer, como a Luciana falou, que é transformar em metas, ou seja, aquilo que é possível de ser medido, né, num determinado período, por meio de uma fonte segura, você tem que descer muito, 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 muito. E aí, às vezes, eu percebi assim na fala dos colegas que estavam fazendo exercício, mas essa ação aqui é muito pobre, essa ação não vai dar conta de reduzir o impacto, não. Mas dentro da governabilidade que você tem, não significa que você não vá provocar os outros atores. Mas na governabilidade que você tem, na governança que você tem, é isso que é possível ser feito. Agora, como você faz? Você vai crescendo isso, né? Nesse PPA você consegue resolver isso, no PPA seguinte você vai resolver. O problema é que no Estado brasileiro a gente não tem felizmente, essa continuidade. Mas é isso mesmo, Luciana. Descer, transformar esses grandes problemas que perpassam a atuação de vocês enquanto serviço social, enquanto trabalhadores de serviço social, eu poderia te dizer que passa por umas questões básicas, por exemplo, regimentais, de processos de trabalho, sabe? De visão, de missão, de desenvolvimento organizacional das instituições. E eu penso isso muito pelo SUS. A gente tem um problema sério no Sistema Único de Saúde, que a gente já sabe tudo que tem que ser feito, a gente só não tem isso institucionalizado. Isso não está mapeado. Isso não está em manual de procedimento. Aí cada um que entra faz um jeito diferente. Aí você não consegue ter informações para dizer se você conseguiu avançar ou não naquela realidade ou na resolução daquela causa que vai resolver o problema. Então, mas isso a gente, falando eu não, né, falando os autores, né, quem trabalha com planejamento, é aplicando o método. É aplicando o método. É aplicando o método. Que aí você vai conseguir. Se você não tem indicador hoje para mensurar, então você vai estabelecer uma ação para produzir, sistematizar, coletar e analisar. Aí, ano que vem, você já tem. Aí, agora a gente vai medir. Aí, agora eu já medi, já sei como medir. Agora eu vou propor, vou tentar alterar a realidade. Mas é sempre aplicando o método, né? É sempre avançando na metodologia. Porque a gente tem que desconstruir que planejamento não serve para nada, que manda para o planejamento sempre aquele cara chato que não sabe fazer nada, que é o cara que é aquela colega que fala muito. Porque o planejamento ele não é isso. Né? O momento do planejamento é um momento de possibilidade de mudança de realidade, mas é um processo contínuo e ele é muito importante para a administração pública. Então, o momento de se transformar objetivos em metas palpáveis, mensuráveis, possíveis de serem alcançadas, é um desafio. Assim como é um desafio, por exemplo, priorizar quais problemas serão enfrentados no decorrer de 4 anos. Mas como é que a gente avança nisso? Fazendo. Fazendo, e fazendo, e fazendo, e fazendo. Eu estava conversando com o município sobre o planejamento da atenção primária dela. Ela falou assim, mas nosso plano é horrível. Eu falei para ela, não existe plano horrível, não existe plano perfeito, existe um plano. Então, você fez o plano. Na próxima vez, você vai fazer melhor, porque você fez. O problema é você não ter o plano. E plano perfeito não existe, porque não existe uma realidade perfeita. Então, não vai ter plano perfeito. Mas é passar por esse processo. Então, qualificar, é capacitar, eu acho que tem que estar na formação do serviço social, planejamento público, orçamento, tem que estar na formação. Por mais que depois a pessoa fale, mas eu não gostei, mas ela sabe que existe. Fala assim, eu não gostei, mas tem esse negócio lá, hein? Eu lembro que eu estudei isso lá, tem um negócio aí que chama PPA, tem um planejamento que a gente tem que estar lá, mas tem que saber que existe isso.
e aprimorar. Mas, regra, infelizmente, não existe, assim, modelo, não. Luciana, acho que tem que buscar sempre. Tem que estar sempre se apropriando disso, qualificando, né? Tem muitos métodos, tem muitas especializações nessa área. Por isso que eu falei lá no finalzinho da apresentação, a gente precisa formar e atuar e propagar isso dentro do trabalho, dentro do serviço. Não sei se eu respondi muito bem, mas é que é um desafio mesmo. Então Darcy falou alguma coisa. Darcy fez um apontamento aqui, né? Os planejamentos estão prontos, porém a execução depende de ações e atores de decisões com continuidade. Porém, sofre interferência da rotatividade dos responsáveis e da capacidade técnica desses atores. Que também não é uma ação não planejada, né, Darcy? Ela é planejada para isso. Por isso que eles são contra concurso público, né? Por isso que eles não fazem concurso público, fazem processo seletivo, porque a rotatividade fragiliza a instituição e, consequentemente, fragiliza a política pública. Porque assim, a base tem que lutar por concurso público. E aí, depois que eles entram, aí a gente tem que entrar qualificando, formando. E aí, depois, dar continuidade. Mas tem que ser uma... Porque não é igual toda a terra do homem, foi até hoje a terra da fome. Então, nada é natural. Tudo é muito bem planejado. Eles planejam muito bem. E fazem a gente acreditar que o planejamento não dá certo. Mas eles são muito bons nisso. Exatamente. Alguém mais tem alguma colocação? Eu queria só agradecer, Lucinéia. E realmente, né, é um desafio que a gente tem, conseguir trabalhar planejamento e às vezes a gente acaba relegando, entregando esse papel, porque o planejamento, de uma certa forma, ele perpassa, sim, pela base dos trabalhadores, só que a gente não tem a percepção desse planejamento, né? Então, muitas vezes aquilo que parece que é burocrático no trabalho da base, né, no trabalho do cotidiano, para nós, por exemplo, que atuamos na Previdência, quando você recebe algo pedindo ações, planilhas e tudo mais, às vezes a gente deixa passar, sabe? A gente deixa passar. Então, a gente tem que aprender também até a percepção, porque é ligar o olhar para essa temática, né? Coisa que, às vezes, aquele estresse do cotidiano acaba deixando a gente passar nesse processo, né? Mas eu acho que é por aí mesmo que a Lucinéia colocou. Mas a gente também tem que aprender a pensar números estrategicamente, sendo assistentes sociais. Obrigada. Para você. Deixa eu ficou fechado, Jaqueline. Seu microfone, Jaque. Não, Beth, só falando mesmo que você colocou ali, quem puder abrir a câmera para a gente registrar esse momento. Se alguém não tiver mais alguma colocação. Desejar boa luta aí para a Adri, para a Luciana, então. E a população, assim, as três políticas, o SUS, o SUAS e a Previdência, serão imensamente testadas agora entre pós-Covid, né? Nem sei se isso existe, mas são três políticas que serão, assim, já eram, né? Serão muito demandadas pela população. A gente aproveita e pede o apoio, né, do CRES para a nossa luta. Nós, assistentes sociais da APS do Cochipó, a gente está engrossando aí a luta e o movimento paredista aí dos servidores, numa situação assim, bastante complicada. A gente tem um sindicato
totalmente atrelado, né? Mas os trabalhadores estão aí tentando levar esse movimento, até porque assim, é necessário reconstruir o atendimento dentro do INSS. Nós não podemos mais ficar, né, com atendimento agendado e falando para o trabalhador requerer o benefício através das plataformas online, um aplicativo, né? Então, assim, eu acredito que só esse movimento, trazendo os trabalhadores, trazendo a categoria para fazer essa discussão, que eu acho que tem sido cobrado imensamente, e aí deixando claro que isso é uma política de Estado, é a forma como o governo quer encaminhar, ou seja, diminuindo o acesso do trabalhador às políticas públicas, a partir do momento que ele coloca que só requer o benefício online, ou seja, através de um aplicativo meu, INSS, que tem muita dificuldade no funcionamento, né? E aquele que não tem internet? Porque não tem nem comida mais para comer, ele não tem internet, ele não tem celular, ele não tem computador, e aí ele cai na mão de quem? De terceiros, né? Então, a gente não pode compactuar com isso e deixar muito claro que os trabalhadores da Previdência são contra essa política, né? Então, aí, pedindo apoio dos colegas nesse processo que a gente está aí com muita dificuldade, porque você conseguir, uma das coisas que o teletrabalho trouxe foi a fragmentação da luta dos trabalhadores, né? Cada um na sua casa, certo? E a gente não consegue a mobilização, mas estamos aí na luta, tá bom? Obrigada. Então, acho que é isso, né, gente? Eu queria novamente, né, agradecer a Lucinéia, gratidão foi muito bom, né, tê-la aqui conosco. Como nossas colegas já expressaram bem, né, o quanto assertivo foi esse convite da sua participação. Nós esperamos com certeza outros momentos como esse, de uma participação mais ampla, né, porque tem muito aí a somar conosco, e conte também com o CRES. Beth, Darcy, Adriana, não sei se tem mais algum informe. Jaque, a gente também está organizando uma roda de conversa, onde vai estar a professora Marluce e o Ian, né, que formou agora recentemente, né, e a pesquisa dele, da graduação, foi voltada para essa questão também do orçamento e financiamento das políticas públicas, e a professora Marluce faz essa discussão, né, sobre as políticas públicas da Seguridade Social. Então, eles vão estar com a gente no sábado, eu e a Darcy, que vamos mediar a roda, né, Darcy? Estamos firmes aí, Darcy. Começa às 9h, né? Todos estão convidados para participar conosco. É uma atividade mais voltada para os colegas e as colegas do serviço social, mas, né, está aberta, quem tiver interesse no Cine, se você quiser estar com a gente lá também participando, somando conosco, contribuindo, vai ser um prazer ter você. A previsão de duração é de 2h e meia da atividade, né? Eu tenho certeza também que vai trazer muitos elementos, assim, para que a gente possa ir transformando aí o nosso fazer profissional, né, nos nossos espaços socioocupacionais. Então, era esse recado que eu queria dar, já. E reiterando, né? Todas estão convidadas, todos, tá? Podem convidar os colegas. É um momento de troca, um momento da gente se desafiar também a novas frentes, porque dá curiosidade quando a gente vê um elemento novo, né? Que a gente não lida muito, então a gente vai buscar. Então, Lucinéia, muito obrigado, tenha uma boa noite, conte conosco. E eu quero deixar uma fala para as colegas aqui que estão em greve, que nós estamos juntas, viu? Nós estamos juntas e a nossa gestão já fala, é na luta que a gente se encontra e é na resistência que a gente consegue mobilizar, né? E tentar trazer resultados, porque o não a gente já está vivendo, então a gente precisa de novas expectativas, né, para poder confiar e buscar e não desanimar. E é isso, gente. Obrigadão por tudo.
Gratidão. Obrigada, meninas. Eu só, para lembrar, eu vou mandar para vocês esse planejamento que eu fiz para o pessoal do conselho, e aí depois vocês leem e a gente discute, tá bom? Ótimo, muito Clara, foi um prazer ver obrigada. você, muito feliz saber que você é assistente social. Clara, muito obrigada pela sua participação também, Clara. A todas as colegas, muito obrigada pela participação. Lembrando que a nossa próxima reunião é dia 28 de abril. E gratidão, Lucinéia, mais uma vez a todas pela participação. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Bom Tchau. Boa friozinho. noite, gente. Bom descanso.